As primeiras pessoas que você contrata na sua startup são super importantes. São elas que vão ditar o ritmo e a cultura da sua empresa e também vão moldar o comportamento que vai servir de exemplo para as pessoas que vão vir depois. Só que muitas vezes, no começo de uma startup, você não tem dinheiro para trazer pessoas muito experientes. Nesse vídeo, eu vou trazer algumas dicas para vocês de como entrevistar, mesmo sem experiência, pessoas para esse papel tão importante que é começar a empresa junto com você. As dicas que eu vou compartilhar com vocês estão divididas em 3 categorias. A primeira delas é a experiência. Por mais que você esteja entrevistando pessoas que não têm experiências profissionais, eu vou te dar algumas dicas de como você avaliar as experiências não profissionais da pessoa para saber se ela é uma boa candidata ou não. O segundo grupo é técnica. Então, muitas vezes você não vai entender profundamente a técnica do trabalho na área da pessoa que ela vai trabalhar, mas é importante que você tenha uma ideia se ela tem algumas habilidades que são importantes para aquela área. E o terceiro grupo de dicas é sobre o perfil. Então tem algumas características que eu acho super importantes para quem está no comecinho de uma startup e eu vou te dar algumas dicas de como avaliar se as pessoas têm esse perfil ou não. Quando o seu candidato não tem experiências profissionais ou quando ele tem poucas experiências profissionais, é importante você explorar junto com ele quais experiências que não necessariamente são profissionais, mas que trazem características e histórias interessantes sobre ele que podem te ajudar a decidir se ele vai fazer uma boa parte do time ou não. Pode ser uma história de superação, pode ser uma história de muita garra, pode ser alguma história que teve algum aprendizado muito importante. Eu separei alguns exemplos aqui de experiências que eu já ouvi de candidatos e que fizeram bastante diferença durante o processo de entrevista. Por exemplo, um intercâmbio ou uma viagem perrengue que o candidato tenha passado, se ele foi líder de time ou de alguma entidade estudantil, de um grêmio, de uma atlética ou de algum tipo de grupo de extensão, destaque em algum esporte ou atividade artística. Me lembro de um rapaz que foi campeão regional de judô, por exemplo, uma outra pessoa que tocou violino numa orquestra, num evento da cidade, que foi super importante. Destaques na escola, então, Olimpíada de Matemática, foi campeão de Olimpíada de Matemática, ou teve um prêmio numa feira de ciências, ou coisa do gênero. Atividades extracurriculares, então, iniciação científica na faculdade, bastante legal. Eu fiz engenharia, tinha uma galera que fazia, por exemplo, guerra de robôs, que é outra coisa legal. Pessoal que participa de empresa júnior também tem história interessante para contar. E até pessoas que têm pequenos empreendimentos, como, por exemplo, tive uma lojinha na Instagram, ou, por exemplo, fui empresário da banda do meu primo, que, organizava tudo que precisava organizar da banda. E até gente que também fez organização de festa, que também é um negócio bastante complexo, tem que lidar com fornecedor, com ingresso e tudo mais. Então, todas essas são experiências bastante legais que trazem algumas características do candidato que podem ser importantes na hora de você decidir fazer o convite para fazer parte da sua startup. Na parte técnica, eu vejo muitos empreendedores com dúvidas sobre como contratar alguém de uma área de conhecimento que ele não domina. Por exemplo, eu preciso contratar alguém de marketing, mas não entendo nada de marketing. Preciso contratar alguém de finanças, mas não entendo nada de finanças. E nesses casos, a minha recomendação é fazer uma lista das habilidades que você considera habilidades-chave para a execução daquela atividade e você avaliar essas habilidades durante o processo de entrevista. E eu recomendo que essa avaliação seja feita de uma forma bastante prática mesmo, de algum resultado sendo construído concreto durante o processo de avaliação do candidato. E para não ficar muito aberto, eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Um profissional de marketing, por exemplo, se eu fosse listar as habilidades, eu colocaria coisas como, por exemplo, comunicação e trabalho em equipe. E formas de testar isso comunicação, por exemplo, você pode pedir para o candidato fazer uma apresentação durante o processo de entrevista. Então, marca uma entrevista e fala assim, cara, constrói alguns slides aí e apresenta para mim. Você pode avaliar bem a capacidade de comunicação da pessoa desse jeito. E trabalho em equipe, você pode trazer a pessoa para uma sessão de trabalho. Então, um dia você vai trabalhar em alguma coisa de verdade, junto com a pessoa, por meia hora, por uma hora, o quanto você achar que faz sentido, eventualmente até com mais pessoas e você consegue ter uma boa avaliação se ele tem um bom trabalho em equipe. Agora, para um profissional de finanças, as habilidades que eu listaria são a habilidade de lidar com dinheiro e organização, por exemplo. E bons jeitos de você testar isso durante o processo de avaliação do candidato é pedir para o próprio candidato fazer numa planilha eletrônica o fluxo de encaixe da empresa e você vê o dinheiro da empresa entrando e saindo de forma organizada
Ou, por exemplo, pedir para o candidato organizar como seriam sistemas de reembolso na empresa. A pessoa do financeiro ela tem que conseguir fazer esse tipo de coisa, nem que seja tendo só uma ideia de como que ela vai fazer aquilo. E um parênteses que eu queria colocar nessa parte aqui agora, eu vejo muitos empreendedores com receio ou vergonha de pedir para o candidato fazer alguma atividade durante o processo de avaliação, mas é muito importante, é um negócio que vai fazer bastante diferença no seu processo de avaliação e você vai conseguir ter um pouco mais de certeza se a pessoa consegue entregar o que você precisa que ela entregue na sua startup. E por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre perfil. E tem 3 características que eu acho que são imprescindíveis para as pessoas que vão fazer parte do primeiro time de uma startup. E a primeira delas é versatilidade. E a versatilidade ela é importante porque nas primeiras semanas e primeiros meses da sua startup, você vai mudar o plano com uma frequência muito grande. Você vai começar com um plano, aí você vai entendendo melhor do seu cliente, entendendo melhor do seu produto, entendendo melhor do problema que você está querendo resolver e você vai aos poucos ajustando o plano. Alguns ajustes vão precisar que você faça uma reestruturação no time. Se toda vez que você for fazer reestruturação no time você precisar trocar as pessoas do time, isso vai atrasar muito sua startup. Então é muito importante que as pessoas que estejam ali sejam versáteis, que você possa refazer a estrutura do time sem precisar trocar as pessoas. Bom, e aí você me pergunta como é que você avalia a versatilidade durante um processo de entrevista. Eu acho que um bom jeito é, inclusive, perguntar para a pessoa que tipo de atividade você gosta, que tipo de atividade você não gosta de fazer. Acho que você mesmo vai ter uma ideia das habilidades da pessoa durante o processo de conversa que você vai ter ali. E você pode, inclusive, jogar essa pergunta para a pessoa, do tipo, hoje eu estou te entrevistando para essa vaga aqui, que é uma vaga de produto, mas se eu precisar fazer uma reestruturação na empresa, que tipo de vaga você se interessaria também, ou que tipo de vaga você não se interessaria de jeito nenhum. E as melhores respostas quando você faz esse tipo de investigação são aquelas pessoas que respondem assim, cara, eu gosto de problema para resolver, não importa o que for, você me dando um problema legal para resolver, eu gosto de resolver ele. A segunda característica que eu acho imprescindível é aprendizado rápido. Muitas vezes no começo de uma startup você vai se deparar com um problema pela primeira vez. Algumas vezes você vai se deparar com um problema que é a primeira vez que alguém está vendo aquele problema no mundo. Nesse cenário é muito importante que você consiga aprender rápido e é muito importante que o seu time todo consiga aprender muito rápido. E eu vejo 2 formas de você avaliar aprendizado rápido durante o processo de entrevista. Uma delas é perguntar para o próprio candidato, me conta uma história sobre alguma coisa que você tenha muito orgulho de ter aprendido rápido, e muitas vezes tem histórias bastante legais disso. E outra é dar alguma coisa para ele aprender. Então dá alguns dias para ele voltar para você com uma apresentação sobre algum assunto que você sabe que ele teve que aprender, ou inclusive alguma coisa que você peça para ele te ensinar durante um processo de entrevista. E a terceira característica que eu acho imprescindível é uma conexão com a missão da empresa. Então o candidato tem que querer construir o sonho que os fundadores estão querendo construir junto com ele. Seja porque ele tem uma conexão filosófica com a missão da empresa, então ele quer diminuir desmatamento, ou quer fazer empoderamento das mulheres, ou ele quer aumentar a taxa de emprego no mundo, ou qualquer coisa do gênero, seja porque ele se sente desafiado por aquela missão, porque é uma missão super ousada, seja porque ele tem uma história pessoal, né, que de alguma forma ele passou por alguma experiência que essa empresa vai construir uma missão de mudar. Então é muito importante que o candidato tenha alguma relação muito forte e queira construir aquilo, porque construir uma startup não é fácil, é bastante trabalho, é super intenso e o que vai fazer você querer sair da sua cama todo dia para trabalhar por aquilo lá tem que ser uma conexão forte com a missão da empresa. E as formas que eu vejo de você avaliar isso conta a missão da empresa para a pessoa e ver qual que é a reação dela, ver se ela fica animada, se ela fica desconfiada, se ela fica curiosa, qual que é a reação que ela tem no geral. Pergunta se ela mudaria alguma coisa na missão, ou se ela acrescentaria ou tiraria alguma coisa da sua missão. E uma outra forma é fazer de forma comparativa. Então, pergunta para a pessoa qual empresa que ele tem sonho de trabalhar, ou qual tipo de causa que ele gostaria de trabalhar, e ver se aquilo tem alguma relação com a missão da empresa. Bom, espero que com essas dicas vocês saibam melhor como entrevistar os candidatos para a sua startup. Eu queria deixar 2 últimas diquinhas aí que eu acho que vão ajudar bastante você a organizar seu processo de entrevista. Uma delas é construir um guia de entrevista, que nada mais é que um documento com uma listinha de perguntas que você quer fazer para todos os candidatos.
serve para você não esquecer de perguntar nada importante para o candidato e serve para você também ter certeza que você vai conseguir comparar os candidatos com as mesmas perguntas que você fez. E a segunda coisa é, tome notas durante a entrevista ou logo depois da entrevista, quando as informações estão frescas na sua cabeça, porque se você deixar só na sua cabeça, depois de um tempo, você vai começar a confundir um candidato com outro e não vai saber diferenciar eles mais. Eu já passei por isso, então estou passando essas dicas que me ajudaram bastante durante o processo de entrevista que eu fiz. E é isso, queria deixar vocês com essas dicas aí. Se vocês tiverem sugestões para o canal, fiquem à vontade aqui de contribuir no campo de comentários, seja de conteúdo novo que vocês queiram que eu crie, seja de qualquer outra coisa aí, sugestões são sempre bem-vindas. E até a semana que vem, eu estou colocando vídeo todas as semanas aqui, então até a semana que vem, um abração e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.